Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Obstáculos para quitar as dívidas do seu negócio. Nesse programa, todas as quartas-feiras, às 9 da manhã, temos um encontro marcado ao vivo, onde eu te mostro os obstáculos, as coisas que dificultam a sua jornada até a quitação de dívidas da sua empresa. Eu sou a Laís Bioniac, consultora e especialista em quitação de dívidas de empresas. E o tema de hoje é 5 despesas que estão queimando o dinheiro da sua empresa. Exatamente! Vou até mostrar o post-it aqui para vocês, até que a gente consiga começar. Peraí. Vou mostrar para vocês aqui o nosso post-it. 5 despesas que estão queimando o dinheiro da sua empresa. Agora eu preciso focar aqui novamente. Aí. Vamos lá? Isso. Agora que vocês já viram a palma da minha mão, as minhas digitais, bora começar então o nosso conteúdo. Primeiramente, o que são essas despesas que queimam o caixa da sua empresa? São despesas totalmente desnecessárias, que tiram dinheiro do seu caixa, só que você e a sua empresa conseguiriam viver muito bem sem essas despesas. São compras que não são tão importantes assim, só que elas acabam gastando, queimando o caixa da sua empresa desnecessariamente. Lembrando, são despesas que você e a sua empresa conseguem sobreviver tranquilamente sem elas, tá? Não são despesas que você vai precisar fazer um malabarismo ali para conseguir cortar, tá? São despesas que você conseguiria tranquilamente viver sem. E é exatamente por isso que eu falo que elas simplesmente queimam o caixa da sua empresa. Porque pensa, elas gastam o dinheiro da sua empresa, só que você consegue viver sem. Elas são desnecessárias, certo? Então vamos lá, pega papel e caneta para começar a anotar as 5 despesas aí, que com certeza você vai conseguir cortar depois de descobrir isso e vai conseguir economizar dinheiro para conseguir quitar as dívidas do seu negócio mais rápido, tá? Antes disso, eu só quero falar para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir esse conteúdo, para que você sempre receba todos os conteúdos que a gente produz aqui 2 vezes por semana ao vivo. Hoje, especificamente, em caráter de exceção, eu não estou ao vivo, estou gravando esse conteúdo um pouco antes dele ir ao ar, na quarta-feira mesmo, só que antes das 9 da manhã, para que você tenha acesso a ele exatamente às 9 da manhã, até porque depois eu tenho um outro compromisso e eu não poderia estar ao vivo às 9, tá bom? Mas sempre na quarta-feira, às 9 da manhã, você vai ter um conteúdo exclusivo da mais alta qualidade gratuitamente aqui para você. Ok? Então não estou ao vivo, mas eu quero que você já deixe seus comentários, interaja aqui no chat, como se eu estivesse ao vivo, tá bom? Bora lá então. Só fui verificar aqui uma coisa aqui, mas vamos começar com as despesas que queimam o caixa da sua empresa. Primeira despesa: fidelidade com o fornecedor. Se você faz compras com fornecedores, que é a maioria das empresas precisa fazer isso, você não pode ter fidelidade com um único fornecedor. Porque a questão dos fornecedores, na maioria das vezes, eles são muito espertos. Eles têm verba para dar desconto, eles têm margem ali para negociação. Só que quando eles percebem que a empresa depende exclusivamente deles, eles não colaboram nessa questão do preço. Você pode estar queimando dinheiro se você for fiel a um único fornecedor. Porque os fornecedores são muito espertos.
Eles, além do preço deles não colaborarem tanto com o preço, quando eles percebem que você depende única e exclusivamente deles, muitas vezes eles acabam colocando mercadorias a mais do que a quantidade que você pediu. E se você não confere a nota fiscal ali no ato do recebimento, se você não verifica realmente se está tudo certo conforme o seu pedido, você paga sem nem perceber que você está recebendo mercadoria a mais. Porque pensa, eu fiz um pedido de 10 itens diferentes e cada um desses itens aí é uma quantidade enorme de produtos. E aí, dificilmente, ainda mais se tratando de pequenos e médios empreendedores, dificilmente o empreendedor vai lá conferir se é exatamente aquele pedido que ele fez. Muitas vezes, inclusive, o próprio fornecedor tem alguns produtos que não saem tanto para ele. E aí ele vai e coloca como se você tivesse feito o pedido daquele produto. Então, exemplo, eu fiz um pedido de 11 itens diferentes ali. O fornecedor vai e coloca 11, 12 itens. Ele acaba mandando para você, vendendo para você, itens que para ele não saem tanto. E para você também provavelmente não vai sair, não vai ter tanto giro essa mercadoria ali. Só que ele faz isso e se você não confere, se você não está atento, ele acaba te colocando, te impondo aquela compra daquela mercadoria e você nem percebe. Quando vê, você já pagou, já recebeu aquele produto que você nem tinha pedido. E principalmente a questão dos preços. Se você não faz pesquisa de preços, com certeza você está queimando o dinheiro da sua empresa também. Por quê? Porque sempre vai ter disputa entre os fornecedores. Sempre vai ter. Assim como você disputa com os seus concorrentes para ver quem vende mais, para querer quanto mais clientes possível para si, os fornecedores também disputam entre eles. Então você, como consumidor nesse caso, sua empresa como compradora desse fornecedor, deve usar isso a seu favor. Você deve colocar um fornecedor contra o outro, fazer pesquisa de preço. Em grandes empresas, nenhuma compra pode ser feita sem antes ter 3 orçamentos diferentes daquela mesma mercadoria. É como se fosse uma licitação, só que, lógico, muito mais rápido e muito menos burocrático do que uma licitação do governo, por exemplo, né? Mas eles fazem isso, eles colocam um fornecedor contra o outro para identificar quem que consegue fazer as melhores condições. E aquele que fizer as melhores condições, tanto de prazo de entrega quanto preço de venda, principalmente nesse caso aqui, é o que vai realmente receber essa compra ali, né? Vai conseguir efetuar a venda para você. Então, fidelidade com o fornecedor não pode acontecer. Faça pelo menos 3 orçamentos antes de fazer qualquer compra. Ok? Mesmo que você saiba que o seu fornecedor geralmente é o mais barato, não custa nada mandar ali para outros fornecedores, né? E se de repente você conseguir um segundo fornecedor que você não conhece tanto, fazendo uma proposta mais em conta, você pode simplesmente jogar esse fornecedor contra o seu. Fala, olha, você está me fazendo por R$10 a unidade aqui, só que esse seu concorrente aqui está me fazendo por R$9,50. E aí, você vai cobrir os R$9,50 ou eu vou ter que comprar desse outro fornecedor? Geralmente eles cobrem. E aí você deixou de queimar dinheiro. Porque se você não tivesse feito essa pesquisa, você iria pagar os R$10 daquela unidade. Ok? Segundo, vai anotando para que você consiga aplicar depois. Segunda despesa que queima o caixa da sua empresa sem necessidade. Juros. Juros, e aí eu sei que vai ter gente que vai dizer, Laís, mas isso é óbvio, juros é um dinheiro que eu jogo no lixo mesmo, mas eu preciso disso.
Eu sei que vai ter gente que vai falar isso. Mas vamos lá. Por que é que os juros é um vilão? É algo que queima o caixa da sua empresa? A questão dos juros é um desperdício total. Você está pagando para o banco. E é assim que os bancos lucram, através dos juros e também através das taxas embutidas ali em empréstimos e tudo mais. Mas o fato é, você está dando dinheiro para o banco de mãos beijadas. Os juros é um vilão enorme aí no caixa de uma empresa e principalmente para uma empresa endividada. É esse fator, essa palavra tão pequena, juro, que tem 4 letras, essa coisa que parece ser tão simples, acaba se tornando um vilão tão grande, um monstro tão grande para uma empresa que tem dívidas. Por quê? Porque se você deixa de pagar uma parcela, por exemplo, os juros são compostos. Então, os juros não vão incidir somente nessa parcela que você deixou de pagar. Ele vai incidir em todo o restante, de acordo com o tempo que ele ficar sem pagar. E o tempo é exponencial. Os alunos do MQD sabem essa formulazinha ali dos juros compostos. Então, o tempo fica exponencial. Ou seja, quanto maior o tempo, maior vai ser o valor a ser pago de juros. E eu sei que quando você está em uma situação de endividamento e acaba tendo esse descontrole, acaba não conseguindo pagar uma parcela, aí de repente já vem 2 parcelas, 3 parcelas e o dinheiro nunca é suficiente. E aí você fica pagando o valor mínimo, ou às vezes, dependendo do tipo de empréstimo, você paga só os juros sem abater nada do capital. Ou seja, daquele valor que você emprestou, você fica pagando só os juros, só porque você não consegue resolver de uma vez por todas aquela situação. É esse fatorzinho, essa palavrinha de 4 letrinhas só, que faz a sua dívida se transformar em uma bola de neve. Porque os juros, como eu falei, são compostos. Quanto mais tempo você deixar de pagar, mais vai virar uma bola de neve realmente, tá? E aí, o que você faz? Eu sei que você já sabe que os juros é realmente um vilão ali para a dívida da sua empresa. O que você faz para lidar com isso, com esse fator? Você vai precisar focar em reduzir os juros. Para os alunos do MQD, o método Quite as Dívidas, onde eles têm o meu acompanhamento mais próximo, eles têm técnicas, inclusive, para não pagar esses juros. Porém, você que está aqui me acompanhando gratuitamente, não tem acesso a esse conteúdo exclusivo, você pode e deve focar em reduzir essa taxa de juros, tá? Negociar com o banco, negociar com o seu fornecedor para sempre reduzir a taxa. É um percentual, juros geralmente é um percentual. Quanto maior o percentual, obviamente, maior o valor que você vai precisar desprender para juros. Quanto maior o percentual e quanto maior o tempo, maior vai ser o valor que você vai precisar arcar só de juros. Ok? Mas foque em negociar e reduzir essa taxa de juros. E existe técnica também para isso, eu só não vou me aprofundar agora, porque a gente vai acabar estendendo muito esse assunto e o foco de hoje é te mostrar quais são essas despesas, quais são esses pontos de atenção. E aí, com o tempo, a gente vai trabalhando aos poucos, mais detalhadamente, por exemplo, como reduzir essa taxa de juros, tá? Inclusive, se você quer que eu produza esse conteúdo, essa live aqui, só sobre redução de taxa de juros, como é que você faz isso, deixa um comentário aqui e fala: Laís, eu quero que você mostre sobre redução de juros. E aí eu posso fazer uma live aqui gratuitamente te mostrando passo a passo para isso, tá bom? Terceira despesa que queima o caixa da sua empresa: tarifas bancárias. Tá anotando? Anota aí porque você precisa
aplicar isso depois. E se você não anotar, tem grande chance de você esquecer. Tarifas bancárias. Laís, mas eu preciso pagar tarifa bancária, não tem jeito. Tem jeito sim. A tarifa bancária, ela é um item que pode ser negociado com o gerente do seu banco. Você mostra o tempo que você tem de conta, você mostra quanto tempo você já é cliente e tudo mais, e faz essa solicitação de redução da tarifa bancária. Essa é uma opção. A segunda opção é você cancelar a conta daquela instituição bancária. Quem cobra a tarifa bancária eu digo principalmente aquela taxa de manutenção da conta corrente. Aquilo lá é um desperdício puro. É como se você todo mês acendesse uma nota de 100, uma nota de 200 reais ali e queimasse, de verdade, tá? Principalmente essa tarifa de manutenção de conta corrente. Existem outros tipos de tarifas que inclusive estão embutidos também dentro da sua dívida e que muitas vezes você consegue reduzir, inclusive, em alguns casos, você consegue ter o reembolso dessas tarifas que foram cobradas injustamente. Só que às vezes você nem sabe que isso existe e por isso você não vai atrás dos seus direitos. Mas isso é possível também. Mas vamos focar aqui nessa coisa mais simples, que eu tenho certeza que se você entender a importância disso, você já vai ter resultado, ok? Que é a questão da tarifa de manutenção de conta corrente. Só para você deixar a conta corrente ativa, você precisa pagar essa tarifa bancária aí. Primeiramente, tem como cancelar essa conta nesses bancões. Geralmente quem cobra esse tipo de tarifa são os bancões. Os 5 principais, que eu não preciso nem citar quais que são os nomes desses bancos grandes aí que cobram essa manutenção de conta corrente, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, Sicredi, Bradesco, e aí por aí vai. Se você tem conta nesses bancões, muito provavelmente você está pagando essa tarifa bancária. Só que talvez você nem saiba que você está pagando essa tarifa bancária, porque eu sou consultora empresarial, eu trabalho de perto com empreendedores e eu sei que a maioria deles acaba não pegando o extrato para conferir para onde é que foi o dinheiro. E eles simplesmente descontam esse valor da sua conta ou do cheque especial, caso a conta esteja zerada. Eles cobram através do cheque especial e você fica devendo para o cheque especial. E você nem sabe. E se foi cobrado no cheque especial, aí você vai estar simplesmente pagando juros de 14% ao mês para cheque especial, daquela tarifa bancária que nem deveria ser cobrada. Você entende como é fundo esse buraco? Como o buraco é mais embaixo? A situação que talvez você se encontre e talvez você nem estava percebendo. Tá bom? Então essa tarifa bancária aí é um grande vilão e você pode, por exemplo, cancelar a conta nesse bancão, o banco grande, aí esses 5 principais, e abrir conta em um banco como, por exemplo, o Banco Inter. Existem outros bancos que têm contas gratuitas para a pessoa jurídica, ou seja, para uma empresa, né? Também gratuitamente, geralmente são bancos digitais, só que você talvez nem precise de um bancão para isso, né? Só para deixar o dinheiro ali da sua empresa, para fazer pagamento de contas, você consegue muito bem utilizar somente os bancos digitais. Não há nenhum problema nisso. Eu tenho vários clientes que utilizam somente os bancos digitais e eu, inclusive, nas minhas empresas também uso somente os bancos digitais, porque eu estou economizando, estou deixando de queimar dinheiro pagando esse tipo de coisa que é a tarifa bancária. E a gente sabe que nesses bancões é uma dor de cabeça imensa para resolver qualquer tipo de problema. Você tem que ir na agência, você tem que ficar na fila, e nos bancos digitais você resolve tudo muito mais facilmente. Ok? Então,
eu recomendo muito que você migre para os bancos digitais sempre que possível. Eu sei que se você tem uma dívida ativa dentro de determinado banco, fica difícil você cancelar a conta corrente. Porém, dependendo do seu contrato, não tem nada que te obrigue a ter a conta corrente lá. Somente você está obrigado a pagar aquele empréstimo, né? Mas dependendo muito do contrato. Então é legal você consultar o seu gerente e principalmente consultar o seu contrato, porque o gerente não vai querer que você cancele. O gerente não é seu amigo. Mas verifica aí sobre essa questão das tarifas bancárias, certo? Quarta despesa que está queimando o caixa da sua empresa: funcionários em excesso e pagamentos de hora extra. Quando você acaba tendo uma queda do seu faturamento, uma redução das suas vendas, e você tem equipe, muito provavelmente parte dessa equipe vai ficar ociosa. Ou seja, ela vai ficar períodos do dia ali onde não tem trabalho para ela fazer realmente. Existe essa situação em que a equipe ficou com sobra de tempo por causa da redução de vendas, e existe também a situação quando você contrata além do necessário. Às vezes parece que você está sufocado de trabalho, que os seus colaboradores estão sufocados de trabalho e você precisa contratar mais. Só que, na verdade, se você organizar seus processos internos ali, evitasse retrabalho da sua equipe e seu também, otimizasse todos esses processos aí, talvez não seria necessário outra contratação. Então, são as duas causas, onde a equipe estava do tamanho ideal e aí aconteceu uma redução de vendas, ou a segunda possibilidade é quando você contrata além do necessário realmente. Às vezes por falta de experiência, ou às vezes realmente por um momento ali onde teve mais trabalho e você achou que sempre seria assim, mas na verdade são picos. Enfim, existem essas situações aí onde você acaba tendo funcionários em excesso ou então pagando muito hora extra. Me diz aí, você paga hora extra para os seus colaboradores? Se você paga, eu não digo que sempre é desnecessário pagar hora extra, mas eu quero que você verifique, anota aí no seu caderninho, no seu bloco de notas, anota, verificar se eu estou pagando hora extra e, principalmente, será que essas pessoas estão ocupando todo o seu tempo de trabalho mesmo ou elas estão enrolando ali no trabalho para não conseguir fazer esse trabalho dentro do período normal e aí ter que receber a hora extra? Primeiramente isso. Será que realmente precisa dessas pessoas fazendo hora extra? Ou será que você poderia organizar os processos para que essas pessoas conseguissem dar conta de todo o trabalho no horário normal do expediente? Isso é uma das situações aí que você precisa ver, tá? E, principalmente, não é necessário pagar hora extra. Na maioria das vezes não é necessário. Não só porque as pessoas às vezes enrolam dentro do trabalho e tudo mais para ficar até mais tarde e receber hora extra. Não só por isso, mas é que existe uma alternativa muito melhor e que você não precisa desprender dinheiro para isso e que está de acordo com as regras da CLT. Você não vai estar cometendo nenhuma injustiça ali com o seu trabalhador, tá? Que é o chamado banco de horas. Então, verifica com o seu contador se é possível você, ao invés de pagar hora extra, começar a trabalhar com banco de horas. Como que funciona o banco de horas para a sua equipe? Banco de horas é quando é necessário a pessoa ficar até mais tarde, ela fica até mais tarde e, por exemplo, trabalhou 1 hora a mais ali naquele dia. Fica essa 1 hora como se você estivesse devendo para ela. E aí, em outro dia, ela sai 1 hora mais cedo. E aí ela compensou essa hora. É assim que funciona o banco de horas. Ou se ela precisa fazer muitas horas extra, ela vai poder tirar, por exemplo, um dia na semana, ela vai poder ter folga
para descontar essas horas aí, ao invés de receber hora extra. Porque hora extra você precisa pagar, se eu não me engano, é 50% a mais do que o horário normal de trabalho, né? Então, é muito melhor se você conseguir fazer esse banco de horas. E aí você vai equilibrando. Um dia a pessoa fica mais, no outro dia ela fica 1 hora, 2 horas a menos. Na sexta-feira, por exemplo, quem não gosta de sair sexta-feira mais cedo? Isso é possível através do banco de horas e é legalizado tudo certinho. Só ver com o seu contador se é possível e para que ele te dê as orientações para que você aplique isso e deixe de queimar dinheiro com horas extra, ok? Quinta despesa que queima o dinheiro da sua empresa é as assinaturas inutilizadas. Que tipo de assinaturas, Laís? Sabe aquelas assinaturas que você precisa pagar todo mês, geralmente é no cartão de crédito, e você às vezes nem vê que aquele dinheiro está saindo da sua empresa? Pois é, esses é que são as despesas mais perigosas, as que você nem vê saindo do caixa. Você não precisa tirar dinheiro do bolso e pagar, ela vai sendo descontada automaticamente, ou em débito em conta, ou então no cartão de crédito. Exemplos de assinaturas ali que você pode cortar, que às vezes nem são utilizadas mesmo. Existe a categoria de sistemas que você utiliza aí na sua empresa. Sistemas que você precisa pagar todo mês para utilizar aquele sistema. Por exemplo, existe o sistema de gestão, onde você registra as vendas, onde você registra as despesas, né? Esse sistema, muita gente paga e não usa. Ah, Laís, mas é difícil, eu não sei usar o sistema, ou acaba que na correria eu não consigo registrar tudo lá. Eu recomendo que você aprenda a usar, mas se você realmente não vai utilizar esse sistema de gestão, cancela, para de pagar. Porque é um valor considerável que está saindo todo mês ali do caixa da sua empresa e você não está utilizando. Concorda? Existe também sistema de cobrança, onde as contas são enviadas automaticamente para os seus clientes pagarem. Talvez você não use, ou talvez você possa deixar de usar e enviar as contas manualmente, por exemplo, né? Caso seja, por exemplo, uma prestação de serviços onde sejam poucos clientes todo mês pagando, você consegue enviar o boleto manualmente, vai dar mais trabalho? Vai, mas é um período que você precisa passar, tá? CRM, aquele sistema onde faz a gestão dos clientes, onde você anota quem entrou em contato, onde você anota quais são os clientes que você precisa abordar, né? Muito utilizado em empresas de prestação de serviços, o tal do CRM. Quem tem vai entender o que é. E se você tem e não utiliza, cancela. Sistema de armazenamento na nuvem também, Google Drive, OneDrive, existem vários sistemas para isso, armazenar na nuvem. E talvez você não utilize. Talvez não seja necessário ter um sistema para armazenar em nuvem, né? Então, se não é necessário, cancela, não fica pagando. Não faz nenhum sentido você pagar por algo que você não está utilizando, ok? Além disso, outros exemplos de coisas que podem estar queimando o dinheiro da sua empresa aqui nesse nosso quinto item. Talvez streamings, às vezes até de uso pessoal, que eles não são tão necessários, você consegue viver muito bem sem, só que todo mês ele vai tirando o dinheiro da sua empresa. Talvez nesses casos seja muito mais inteligente você cortar, como por exemplo Netflix, Spotify e por aí vai. Deezer, né? São principalmente de uso pessoal, só que eu sei que a maioria dos pequenos e médios empresários, infelizmente, acaba misturando o dinheiro da empresa e o dinheiro pessoal. E mesmo se você tiver o dinheiro separado, se você reduzir R$ 50 por mês da Netflix de uso pessoal, é R$ 50 a menos que sua empresa precisa pagar de prolabore para você, como se fosse um funcionário da sua empresa. R$ 50 a menos também para o caixa da sua empresa. O Spotify também, se eu não me engano, é R$ 20 por mês.
Parece pouco, né? R$ 20 por mês. Só que você pensa isso em um ano. Dá R$ 240 de despesa que talvez não fosse tão necessária assim, até porque o Spotify você consegue ouvir gratuitamente, tá? Então, dá uma pensada muito boa sobre esses streamings aí e esses sistemas que tem dentro da sua empresa que talvez você nem utilize. E aí, se você não utilizar, cancela, ok? Então, como cortar esses gastos aí de uma forma mais geral? Você já identificou quais são as 5 despesas que queimam o dinheiro da sua empresa e agora como é que você lida com eles? Como é que você corta? Primeiramente, verificar os controles financeiros todos os meses. Se você não faz um controle financeiro de sempre anotar o quanto saiu, o quanto entrou de dinheiro na sua empresa, o mínimo que você deve fazer para conseguir deixar de queimar dinheiro, o mínimo é verificar os extratos da sua conta. De todas as suas contas. Ah, Laís, mas eu tenho 2 contas empresariais e tenho 4 contas pessoais. Não importa. Verifica todas. E verifica se você realmente gastou aquilo. Porque eu vou te contar. Quando eu comecei na consultoria com alguns clientes eu consegui pegar gastos ali de R$ 200, por exemplo, e o cliente nem sabia que estava sendo descontado da conta dele e que ele não estava utilizando. Nesse caso de tarifa bancária, tá? No caso era uma farmácia, e aí ele tinha contas, não me lembro qual banco que era, mas eu sei que era R$ 200 todos os meses de tarifa bancária de taxa de manutenção de conta corrente. Então imagina, R$ 200 por mês, ele nem sabia. Isso no ano quanto que dá? Dá mais de R$ 2.000 no ano que a gente conseguiu reduzir. Faria diferença R$ 2.000 no ano para você ou não faria? Mesmo que a sua empresa tenha movimentações de dinheiro grandes, né? Faturamento de 100 mil, 200 mil por mês, R$ 2.000 no ano não seria tão relevante assim, mas mesmo assim, eu tenho certeza que R$ 2.000 no ano conseguiria te isentar, por exemplo, de uma das parcelas do seu empréstimo. Então pensa, R$ 2.000 no ano. E ele nem estava vendo. Agora, se ele pegasse o extrato para verificar, ele já conseguiria pegar essa despesa aí desnecessária, que estava sendo queimada, queimando o dinheiro da empresa dele. Tá? Então, verifica pelo menos os extratos bancários ali. E aí, depois disso, você vai precisar planejar os gastos futuros. Faz conta de padeiro, coloca no caderninho mesmo quanto é que você pretende gastar nos próximos meses, mas planeja. Essa parte de planejamento faz total diferença. Quando você tem um orçamento previsto para gastar, você fica muito mais controlado. Você consegue ter domínio realmente ali do dinheiro da sua empresa. Beleza, isso aqui, esse dinheiro vai sair porque isso aqui é necessário. Isso aqui já estava previsto. Então, ok. Agora, isso aqui não estava previsto. O que eu faço? E além disso, você também evita esses novos gastos desnecessários, tá? Então, planeje os seus gastos futuros. E o mais importante de tudo isso aqui da nossa live de hoje. Faça uma lista do que você vai cortar, de quais desses gastos que eu falei aqui hoje você vai cortar. E o mais importante, quando é que você vai cortar? Quando? Coloque uma data. Porque nós, seres humanos, naturalmente somos procrastinadores. A gente sempre vai querer economizar energia. Então, coloque a data na qual você vai cortar aquele gasto. A data na qual você vai cancelar o CRM que você não utiliza, por exemplo. Vai ser hoje? Vai ser amanhã? Coloca a data. Se compromete consigo mesmo e com a sua empresa. A sua empresa precisa disso. Não negligencie. Não finge que não viu nada do que você viu aqui hoje. Porque esse tipo de atitude
faz com que a sua empresa fique cada vez pior. Esse tipo de atitude de negligenciar, de fingir que não viu. Você está vendo como fazer conteúdo de qualidade aqui. Não negligencie, não finja que não viu. Coloque data de quando é que você vai colocar isso em prática e dos itens que você vai cortar, diante desses cinco tópicos aqui de despesas que realmente queimam o dinheiro da sua empresa. Talvez tenha um ou outro que não se encaixe na sua realidade, mas eu tenho certeza que muitos deles estão queimando dinheiro da sua empresa também. Então você deve olhar para isso e cortar para que você consiga quitar as dívidas do seu negócio mais rápido. Esse é o nosso objetivo aqui, ok? Então, galera, eu me despeço por aqui. Foi um prazer trazer esse conteúdo aqui para vocês hoje. Deixa aqui nos comentários se você quer que eu traga esse conteúdo mais profundo que eu falei anteriormente. E deixa aqui nos comentários também alguma outra dúvida que eu vou adorar te ajudar. Um grande abraço e até a próxima!